Hello guys, how are you? Para ajudar vocês ainda mais com o inglês, eu vou começar a fazer vídeos, esse é o nosso primeiro. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês aproveitem muito e que seja cada vez mais um caminho maravilhoso de aprendizado para vocês. Para começar, nada melhor do que falar do principal, né? Falar das pessoas, dos sujeitos, dos pronomes sujeitos. Pensa, em inglês não existe sujeito oculto, como a gente fala no português. Ah, vou para a escola. Não, em inglês não existe. Em inglês você precisa, no mínimo, de três partes: o sujeito, o verbo e o objeto. Então, se tu colocou o sujeito e tu colocou o verbo, mas não colocou o objeto, não colocou esse complemento, tá errado. Se tu colocou o verbo, colocou o objeto, mas não colocou o sujeito, tá errado. Se de repente tu colocou o sujeito, colocou o complemento, mas não colocou o verbo, também está errado. Vamos pensar numa frase correta. Ela precisa ter no mínimo esses três pedaços: o sujeito, o verbo e o objeto. E vamos começar então justamente por esse primeiro pedaço, o sujeito. Em inglês, nós vamos ficar concentrados em 8 tipos de sujeitos. Na verdade, 8 sujeitos, né? O I, o you, o he, o she, o it, o we, you e o they. Então, quando a gente fala do I, é o eu. Quando a gente fala do you, é o você. Quando a gente fala do he, é ele. O she é ela. Quando a gente fala do it, esse é um pouquinho diferente porque nós não temos esse sujeito em português. Em português, se a gente vai falar de um objeto, de um animal, qualquer coisa que não é humano, a gente usa o mesmo sujeito, ele ou ela. Mas em inglês, quando esse sexo não é relevante pra gente, o gênero não é relevante pra gente, nós vamos usar sempre o it. Então, toda vez que eu estiver me referindo ele ou ela para coisas, para animais, algo que não seja humano, pode então não usar o he e o it. Na verdade, usem o it, tudo bem? O we, que significa nós. O you, que esse you é exatamente igual àquele outro you que eu acabei de mostrar. Só que esse you aqui, ele é o plural, é vocês. E nós temos o they, que é o eles ou elas. Quando a gente fala de plural, não importa se é eles ou elas de humano ou eles ou elas de animais, coisas, objetos, o they, ele é, vamos dizer assim, universal. Ele funciona tanto para coisas animais como para humanos também, tá bom? Então o it fica para o singular e o they para todo o plural. Assim como o he e o she ficam para singular e o they para plural em geral, tudo bem? Só que, poxa, nós temos essas 8 pessoas então. I, you, he, she, it, we, you e o they. Mas nem sempre nós vamos usar essas pessoas dessa forma. Às vezes a gente vai falar, o Cláudio, a Ana. Então, nós temos que pensar que não importa se eu falo o nome próprio da pessoa ou da coisa, eu sempre tenho que pensar que eles estão concentrados nessas 8 sujeitos do inglês. Então, por exemplo, if I say Cláudio, Cláudio is he. If I say Ana, Ana is she. Se eu falar, por exemplo, Cláudio and Ana, os dois estão juntos. Lembra que o plural é they? Então, automaticamente deixa de ser he, deixa de ser she e passa a ser they. Agora, se eu falar, por exemplo, Ana and I, eu estou incluído aí, não estou? Então, we, nós. Ou de repente eu estou falando do Marcos and Ana. Eu não estou incluso, mas existe mais de um, é plural. Então, nós vamos usar o they. De repente se eu uso the table, the chair, na minha cabeça eu estou entendendo que isso está substituindo o it. E isso vai ser muito relevante para frente quando a gente começar a pensar na segunda parte da minha frase. Lembra? Sujeito, verbo e objeto. Então, quando eu vou colocar o verbo, eu preciso saber exatamente quem é esse sujeito. Então, não importa como tu expresse, tu mostra esse sujeito, eles sempre ficarão concentrados desde o UI até o they. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha feito sentido para vocês, mas para treinar, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link de um exercício. Na verdade são 2, eu preciso que vocês cliquem, vocês serão levados até uma página do Google Forms, lá vai ter alguns exercícios, façam lá para praticar, para saber se entendeu, e se precisarem de qualquer coisa também, pode me chamar, manda aqui um comentário, de repente me chama no particular também é possível, tá bom? E eu espero que vocês
curtam essa leva de vídeos que vai vir por aí. Sempre que precisar é só clicar naquele específico. Acompanhem sempre e qualquer coisa eu estou aqui à disposição. Foi um prazer.